Esse aí é o slide para quem assistiu o filme. E como já estava pronto na internet, eu usei o mesmo slide, mas eu quero falar sobre essa questão específica. Deus não está morto. E quero usar esse tempo para refletir sobre algo que tem incomodado o meu coração pastoral. Essa pregação já está pronta há 3 semanas. E eu estava aguardando o momento para compartilhar. Foi um momento de amadurecimento de algumas ideias e conclusões, mas o incômodo não saiu do meu coração, de jeito nenhum. Então eu preciso compartilhar com esta igreja aquilo que tem sido algo que eu tenho visto na nossa sociedade, e isso tem permeado o coração dos nossos filhos e de alguns adultos também. A questão é que, e a pergunta que começamos a discutir na reflexão dessa noite é: se Cristo é Deus e Cristo é Deus, Deus pode morrer? Eu passei a semana em São Paulo, vocês sabem, lá nas sessões da Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Ordem dos Pastores, a seção São Paulo. E nessa oportunidade pude ficar ali com os meus pais e com os meus sogros. E especificamente o meu sogro, ele toma muitos comprimidos durante o dia. E pela manhã, eu acredito que uns 10 ou 11 comprimidos. E ele pega aquela caixinha, derrama aquele monte de comprimidos sobre a mesa, vai contando os comprimidos, separando: esse aqui é para o coração, esse aqui é para diabetes, esse aqui é para não sei o que lá, esse aqui é para não sei o que, isso aqui é para... E eu não sei porque ele separa, porque depois ele pega tudo, põe na mão e... Eu acho que é só para ele entender para que serve aquilo ali. Mas nós temos tido a oportunidade de ter o melhor medicamento em nossas mãos, e talvez continuemos doentes porque nós não o estamos usando. Cada um daqueles comprimidos serve para combater algum tipo de mal, mas se nós não tomarmos os comprimidos, os medicamentos certos, não adianta, nós não vamos ter o seu efeito. E eu acredito que essa é a minha inquietação. Deus tem nos dado condições de nos apropriarmos, de nos apoderarmos da cura que Ele oferece. Mas muitas vezes nós caminhamos doentes, num mundo doente, numa sociedade doente, e às vezes adoecendo as nossas famílias e a nossa igreja. Refletindo sobre esse texto, sobre essa preparação, eu me lembrei de um episódio de uma pessoa que certa vez me acusou de não estar pregando a palavra de maneira fidedigna. E eu quero apenas contextualizar o que aconteceu, não é o mesmo texto, mas eu disse alguma coisa do tipo: Deus é a favor da vida e é o único que pode decidir entre a vida e a morte. Assim como vou usar aqui o texto de Jó para elucidar, quando Jó perde os seus filhos, os seus empregados, perde o seu rebanho de uma vez só,
Jó diz: Deus deu, Deus o tirou. O que ele diz? Louvado seja o nome do Senhor. É só Deus quem pode dar e quem pode tirar a vida. Seja por uma rajada de vento, como aconteceu com os filhos de Jó, seja pela ordem direta ao povo de Deus na batalha no Antigo Testamento, seja por ação direta do próprio Deus. Mas nós não temos este direito de decidir por nós mesmos quem deve viver e quem deve morrer. E aí essa pessoa disse que eu estava ferindo a sua consciência, porque ela defendia a questão do aborto como controle de natalidade. E eu me admiro um cristão defender o aborto, especialmente como controle de natalidade. Porque isso tem consequências muito sérias, muito sérias. Vou dar um exemplo. Com o passar do tempo e com a aceitação desse tipo de pensamento, o que impede uma pessoa começar a tirar a vida de crianças de 6 meses de idade, 1 ano de idade, justificando o controle populacional? O que impede? Ou seja, uma pequena abertura diante do parâmetro de Deus, não tomando essa orientação divina de que só Deus tem o controle sobre a vida e a morte. E aí a gente abre margem, abre condições para que a vida e a morte seja uma decisão e uma escolha puramente humana. Isso está, à luz da palavra de Deus, equivocado. Portanto, talvez para essa pessoa, Deus realmente esteja morto. Porque não importa o que a Bíblia diz, ela tem a opinião dela, e a opinião dela vale mais do que a opinião de Deus. E eu quero compartilhar então o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, para nos nortear nesse raciocínio. Será que nós estamos matando Deus? E diz assim o texto: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Pai, tem misericórdia das nossas vidas nesta noite. E que só o Senhor fale aos nossos corações nesta hora. Eu clamo insistentemente que só o Senhor possa ser ouvido, em nome de Jesus. Amém. O que me incomoda é que nós vamos deixando que essas ideias entrem nas nossas casas, muitas vezes sem percebermos. E essa primeira parte tem a ver com essa percepção. Eu quero te convidar a entender como esse tipo de raciocínio de que nós não precisamos de Deus entra nas nossas casas, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos sendo discutido nas nossas casas de leis. Como que isso chegou a esse ponto? Eu separei uma frase aqui do Dostoiévski, que diz assim: se Deus não existisse, tudo seria permitido.
Deus é o nosso padrão moral. Se nós não cremos na existência de Deus, a moral é uma ilusão. Por exemplo, se nós não cremos que existe vida após esta vida terrena, matar é uma coisa banal. Porque não há consequência, não há nenhum tipo de impedimento moral, se Deus não existir. Então, Dostoiévski diz exatamente isso. Se Deus realmente estiver morto, tudo é permitido. E Dostoiévski, eu errei 2 vezes essa palavra, um nome bom para dar para os nossos filhos, né? A gente coloca um nome desse, depois fica chamando a criança de Dodô o tempo todo, que não consegue falar o nome inteiro, né? Mas Dostoiévski está citando um dilema, chamado dilema de Eutífron. Essa também é legal. É uma carta de Platão, discutindo com esse seu suposto amigo Eutífron. E Platão estabelece um dilema, um raciocínio sem saída. Ele diz o seguinte: uma ação é boa porque Deus quis, ou Deus quis porque é boa? Uma ação é boa porque Deus diz, eu quero que isso aconteça, ou uma ação é boa porque ela acontece e Deus diz assim, poxa, eu gostei disso. O que vocês acham? Quem que acha que uma ação é boa porque Deus quis? Levanta a mão. E quem acha que uma ação que Deus quis aquilo porque aquilo é bom? Levanta a mão. Hã? Pode as duas? Pode as duas. Quem acha as duas? Está todo mundo errado. Não é nenhuma das duas, por isso é um dilema. Qual é a discussão de Platão? Veja como isso entra no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. O que diz o dilema? Se uma ação é boa porque Deus quis, Deus é autoritário. E nós somos autômatos, nós não podemos decidir o que é bom e o que é ruim. Então esse Deus é um Deus egoísta. Esse Deus é um Deus opressor. Já ouviu isso? Deus é opressor. Deus não deixa que eu faça o que eu quero, porque Ele estabelece o que é bom, e a partir disso, tudo o que não é bom é pecado. Eu não quero esse Deus. Agora, por outro lado, se Deus quis porque é bom, então esse Deus não é referência moral. Porque a referência moral são os homens. Eu faço algo e Deus olha e fala assim, poxa, Josimar agiu bem, isso é bom. E aí quem se torna a referência moral? Eu. Então eu não preciso de Deus. Entendeu o dilema? Gente, isso está até em propaganda televisiva. Eu não quero esse Deus. Eu não quero. Eu não preciso. Isso vai entrando, porque ou Deus é opressor, ou Deus é desnecessário. Entende o que eu estou dizendo? Olha isso, Platão, antes de Cristo, discutindo isso aqui. Mas aí, um filósofo chamado William Alston, ele dá uma resposta, tenta dar uma resposta a esse dilema de Eutífron. Ele diz assim,
Deus não consulta uma natureza independente para saber se determinadas regras são certas ou erradas. Ele apenas age de acordo com o seu caráter necessariamente bom. Afinal de contas, Deus é um ser totalmente bom. Lembra daquela conversa com Jesus? Bom mestre, Jesus diz assim: só há um que é bom e é Deus. Ou seja, Deus é bom por causa da sua natureza, não tem como Ele não ser bom. Essa é uma característica de Deus. Então, como Ele não precisa de ninguém para saber quem Ele é bom. E aí vem a segunda questão que tem consumido a cabecinha da nossa sociedade. Então, se Deus é bom, qual é a pergunta que vem logo ao coração? Por que coisas ruins acontecem? Não é isso? Se Deus é assim tão bom como diz, por que coisas ruins acontecem? Eu continuo não querendo esse Deus. Eu continuo não querendo. E aí, nós vemos as pessoas negando o que é absolutamente literal na palavra de Deus. Negando a literalidade do que Deus falou, do que Deus mandou que fosse registrado. E alguns então vão dizer assim: esse Deus não é para mim. Esse Deus não é aquele Deus que eu preciso. E vivem como se Deus não existisse. São chamados ateus nominais. E eu quero dizer que existem ateus nominais na igreja. Que vêm aqui, ou nas suas igrejas, no domingo cultuam a Deus, mas vivem a semana como se Deus não existisse. Isso é ateísmo nominal. Eu não sei justificar a existência ou não de Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu não quero esse Deus interferindo na minha vida. Esse é o motivo da minha inquietação. É esse o motivo. E aí vem um certo rapaz chamado Nietzsche, que estabelece essa expressão filosófica que tem entrado de portas escancaradas em tudo que a gente vê. Nietzsche diz: Deus está morto. O que Nietzsche quis dizer com essa expressão? Nietzsche nasceu em 1844, ele teve muito problema de saúde, talvez muito por conta dele ter lutado numa guerra e isso ter debilitado a sua saúde. Então ele passou a escrever textos curtos, chamados aforismos. O que é um aforismo? Alguém sabe? Vai ganhar um bis. Uma caixa de bis. O que é um aforismo? É um texto que tem começo, meio e fim, e que você pode ler o texto em qualquer ordem do livro, porque você vai ter a ideia completa ali naquela página. Então, você não precisa de uma sequência para entender o raciocínio. Naquele aforismo você tem a ideia completa. E aí ele escreveu um livro chamado Gaia Ciência,
Se não me engano, foi o 4º livro de Nietzsche. E no aforismo 125, ele conta a história de uma pessoa, de um louco. Ele diz, é um louco que chegou numa feira e começou a gritar, perguntar, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E as pessoas que estavam ali na feira começaram a ridicularizar aquela pessoa louca, dizendo o seguinte, você perdeu Deus? Talvez você precise gritar mais alto porque Ele não está ouvindo. Ou será que realmente Ele não existe? E aí, essa pessoa que estava gritando, vira-se para os que estão na feira e diz assim, vocês mataram Deus. Vocês o mataram quando vocês o tiraram das suas relações pessoais e sociais. Vocês o mataram quando vocês o tiraram das suas relações comerciais e financeiras. Vocês o mataram quando vocês o tiraram do seu conhecimento sobre a terra, os céus e o mar. Vocês o mataram. E aí ele encerra esse aforismo dizendo assim, mas ainda não chegou a plenitude desse tempo. O que Nietzsche estava querendo dizer nesse aforismo? Que nós estamos tirando Deus da nossa vida, e que em 1870 e alguma coisa, quando ele escreveu a Gaia Ciência, aquilo estava começando ainda. Mas hoje, essa morte de Deus já está muito mais avançada. Diga-se de passagem, Gaia Ciência, Gaia significa, Gaia é o nome de uma deusa que criou a si mesma e depois criou tudo que existe. O que te lembra? Gaia Ciência significa que a partir de hoje nós vamos obedecer apenas à ciência, porque é a ciência quem cria tudo e todas as coisas que nós conhecemos. Então, ele diz assim, nossa cultura está se tornando cada vez mais secularizada, sem Deus. E ele diz lá então, mas isso ainda é o princípio, ainda não chegamos à plenitude. Isso no século XIX, mas agora no século XXI, como está a nossa sociedade? Onde você enxerga Deus? Na escola em que seu filho estuda? Onde você enxerga Deus? No seu trabalho? Na sua repartição pública? Porque Ele foi retirado de todos os lugares. Aonde você enxerga Deus? No seu domingo. Que você usa a desculpa de que o domingo é o dia do descanso sabático que tinha no Antigo Testamento. E aí você diz assim, o domingo é o dia do descanso no Novo Testamento, e você faz tudo menos dedicar o seu dia a Deus, porque afinal de contas você precisa descansar. Quando Deus estabelece o sábado no Antigo Testamento, Ele diz, hoje vocês não vão trabalhar, porque hoje é um dia exclusivo do Senhor. Não, mas nós usamos o nosso dia exclusivo do Senhor para fazer tudo o que der na cabeça. E quando der, a gente vai buscar a Deus. Não é para a gente descansar no sábado do culto. É para a gente descansar do trabalho. Cultuar não pode ser um peso ou uma fadiga ou seja lá o que for para ninguém. Mas nós vamos tirando Deus disso também. Entendem o que eu estou dizendo? Então, nós estamos secularizando todas as coisas, e às vezes até a igreja.
Como isso tem acontecido? A revolução científica do século XVI permitiu que o homem fizesse coisas, começasse a fazer coisas, descobrir coisas que não precisam mais de Deus. Então, antigamente, nós criamos, nossos antepassados criam, que Deus manda chuva sobre justos e injustos. Não, mas a revolução científica diz que a chuva é um fenômeno natural. Então a gente não precisa de Deus. E isso vai vindo, aumentando, crescendo, e nós vamos eliminando Deus da ciência. Aí nós temos o iluminismo no século XVIII, que diz que o homem é a medida em si mesmo. Agora o homem, ele está iluminado, ele tem capacidade de resolver e decidir sobre a sua vida. Para quê? Eu preciso de Deus. E por fim, a industrialização no século XIX, a revolução industrial no século XIX, que o homem passa a fazer coisas que ele não precisa mais de Deus. Automóveis, aparelhos. Então, antigamente, gente, vocês percebem que eu estou indignado? Percebem, né? Então tá bom. É esse o objetivo. Antigamente, eu ia na casa da minha avó e ela falava assim: hoje vai ter frango. E eu falava assim: cadê o frango, vó? Ela falava: está no quintal. E eu pensava: então lascou. Porque como assim? E ela pegava o frango numa velocidade tão rápida, e pegava o frango pelo pescoço assim. Gente, não se escandalize, tá? Ela tinha uma habilidade tão grande que ela, do jeito que ela pegava o frango, ela dava uma rodada e já segurava aqui embaixo e eu ficava olhando aquilo e falava assim: nossa, minha avó é sensacional. Hoje, se a gente vê isso, é capaz de alguém vomitar. Mas quem já viu isso? Levanta a mão. Quem já... olha só. Quanto tempo faz isso? 2 gerações, 1 geração. Hoje, o que você come do que você planta ou do que você cria? Me diga. Nada. Nada. O ovo nasce na caixinha, na gôndola do supermercado, já percebeu? Eu não quero ovo de galinha, eu quero ovo de mercado. Leite? Para que a vaca? É tudo industrializado. Gente, eu não vejo a vaca nascer, eu não vejo a vaca crescer, eu não vejo a vaca produzir, mas o leite está no mercado. Por que eu preciso de Deus? Eu só preciso de um trabalho. Revolução industrial. Então, isso vem acontecendo. Vou falar uma coisa que eu sempre digo aqui. Nós que moramos numa cidade relativamente grande, que agora é metrópole, Piracicaba é metrópole, né? Somos metropolitanos agora. Nós vemos mais nas ruas as obras dos homens do que as obras de Deus. Prédio, carro, que mais? Motocicleta. Nós vemos asfalto. Quando a gente vê a obra de Deus, a gente xinga. Quem é que pôs essa árvore no meio da calçada? Para que Deus? Foi isso que Nietzsche quis dizer. Deus está em estado de coma e em breve vai morrer, porque a nossa sociedade vai ficar tão secularizada que nós não vamos mais precisar de Deus. Agora, nós aprendemos com a Bíblia que a morte, ela é afastamento, ela é separação. A morte não é não existência, visto que o próprio Cristo, enquanto estava sepultado, pregou aos espíritos em prisão
Leia lá 1 Pedro 3,19. Então Cristo, quando morreu, e nós queremos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, Deus pode morrer, sim ou não? Sim, no sentido de afastar-se. Vou trabalhar mais isso daqui a pouquinho. Não é não existência, a morte não é não existir. Porque Cristo, enquanto estava morto, e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias morto, ele foi pregar lá para os espíritos em prisão. E um esclarecimento muito rápido sobre esse texto, a expressão lá é querigma. Ele foi anunciar, ele não foi lá no inferno para converter nenhum demônio. Ele só foi anunciar juízo. Veja, eu cumpri com a libertação de todo aquele que crê, e vocês já estão condenados, e ponto. Mas Cristo, morto, não ficou lá no sepulcro. Ele estava agindo, ele só estava afastado desse mundo. Vou continuar esse raciocínio. Veja, Cristo tem um relacionamento eterno com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, e os 3 é Deus. É assim que nós entendemos a Trindade. Os 3 são um só Deus, mas esse um só Deus, ele é perceptível em 3 pessoas distintas. Só que essas 3 pessoas são Deus, ou seja, Deus é eterno, não tem começo nem fim. E Cristo tem um relacionamento com Deus desde sempre. Desde sempre. Aliás, o Timothy Keller, no livro, como que chama? Caminho da Cruz, alguma coisa da cruz. Ele fala assim: Deus não precisava ter criado ninguém para ter companhia. Porque alguns falam assim: Deus estava sozinho no céu, está cansado. Então, assim, como diz o pastor Cláudio, vou arranjar um problema. Não precisava, ele tinha companhia de Cristo e do Espírito Santo desde a eternidade. Essa é uma companhia incessável, nunca tinha sido rompida. Cristo, Deus e o Espírito Santo num relacionamento eterno. E que significou então o sofrimento de Cristo lá no Getsêmani? O sofrimento de Cristo foi afastar-se desse relacionamento por um tempo. Isso é morte, afastamento, separação. Por isso que Cristo diz para Deus: Deus meu, por que o Senhor me deixou aqui sozinho? Isso foi a morte. Cristo teve que pagar por nossos pecados sozinho, para cumprir a justiça do Pai. Então, quando ele diz lá no Getsêmani, eu vou ter que fazer isso sozinho, para ele é a ruptura de um relacionamento eterno, o sofrimento de um relacionamento eterno. E diz o texto que Cristo, nesse sofrimento, suou gotas de sangue. Veja como isso foi duro para Cristo, ficar separado do seu Pai por um simples momento cronológico. Ele sofreu tanto que ele suou gotas de sangue. Esse afastamento. Agora parou aqui, Vivi. Esse afastamento fez com que Cristo sofresse até suar sangue. Lucas 22:44. Mas era preciso que Cristo passasse por todas as situações humanas para justificar os pecados da humanidade. Então, até por isso, ele passou pelo afastamento que o pecado causa
entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então Cristo viveu entre nós, mas Ele nunca pecou. Só que Ele sentiu o que é, assim como nós, esse afastamento. Como é duro, como é dolorido esse afastamento. Então Deus teve que dar um jeito de, mesmo sem pecado, se afastar de Cristo, para que Cristo soubesse o que é um tempo de afastamento de Deus. Estão comigo? Tudo bem? Então, daqui a pouco já, para voltar para o texto. E se Deus é amor, outra característica do caráter de Deus. Quando o amor se afastou da humanidade, quando nós pecamos e o amor se afastou de nós, Deus estabeleceu remissão dos pecados, trazendo o amor de volta aos corações por meio de Cristo Jesus. Por que nós sofremos? É claro que o sofrimento faz parte da vida. Se você ler os profetas menores, os 12 livros dos profetas menores, você vai entender uma coisa muito simples. Deus promete restaurar o povo, não livrando-os do sofrimento, mas por meio do sofrimento. Então o sofrimento faz parte da caminhada humana e do instrumento de Deus para nos ensinar. Mas, por que nós sofremos por conta própria? Porque nós rejeitamos esse amor e nos afastamos desse amor. Esse amor que Deus estabeleceu por Cristo na cruz do Calvário, nós falamos, eu não quero, eu não preciso de Deus. Por isso o texto é tão importante. Veja, pois na verdade, Cristo foi crucificado em fraqueza. Ele se fez fraco por mim e por você. Cristo não precisava ter dado a sua vida, mas Ele, diz a palavra de Deus, por espontânea vontade, tendo poder para dar ou para reter a sua vida, Ele deu a sua vida. Ele se tornou fraco para alcançar os fracos como nós. Cristo viveu a nossa experiência, porque hoje está ao lado do Pai, intercedendo por nós, porque conhece, sabe o que é ser homem. E Ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. E a pergunta é, Deus está morto? Não. A cruz estabelece a vida eterna, não só para Cristo que está vivo, como para nós. Da mesma forma, somos fracos nele. É nele que nós somos fracos. Mas pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir a vocês. Paulo está dizendo, a vida de Cristo na minha fraqueza é o que me faz viver aqui para servir a igreja de Cristo. Em outras palavras, se morte é afastamento, vida é relacionamento. Quando nós dizemos e ouvimos Paulo dizer assim, eu viverei para servir, ele está dizendo assim, eu vou caminhar com Cristo, e a vida está nessa caminhada. O dia que eu me afastar de Cristo, eu vou caminhar em coma espiritual. Tem gente que está vivo fisicamente, mas vive em coma espiritual. Está respirando por aparelhos. Deus aparece de vez em quando no domingo, ou quando a gente tem um problema. E sabe como a gente descobre isso? Por exemplo, deixa eu passar o próximo slide. Como está o seu relacionamento com Deus? O quão importante é a presença de Deus na sua vida, no seu dia, na sua semana. E aí vem
a chance de fazermos um diagnóstico. Por exemplo, se a presença, o relacionamento com Cristo é vida, vamos fazer aqui uma dica de diagnóstico. Quantas vezes você conversa com Cristo no seu dia? Por isso que nós sofremos. Porque afastamento é morte e sofrimento. Quantas vezes você ora pedindo para Deus o orientar numa decisão? Por isso que nós sofremos. Porque afastamento é morte. Quantas vezes nós oramos ou lemos a palavra de Deus para tomar uma decisão importante? Você está namorando. Quem está namorando aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Menos eu estou namorando desde sempre, né? Mas os nossos jovens adolescentes. Quem está namorando? Levanta a mão aí. Levanta a mão, tenha fé. Se quer namorar, levanta também a mão. Quem deseja namorar, levanta a mão. Muito bem. Quanto Deus está presente relacionalmente nesse namoro? Se Deus não está presente, é morte, no sentido de afastamento. Agora você quer ter vida, você precisa de relacionamento. Relacionamento. Eu sei que a chuva cai porque o cúmulos, nimbus, não sei das quantas, carregado positivamente, encosta no outro negativo, e aí tem uma descarga elétrica e não sei o que lá e precipita, mas só chove se Deus permitir. Eu não posso tirar Deus, eu não posso secularizar a minha fé, eu não posso dizer que Deus está morto, mas talvez a questão é, para você Deus está morto? Veja o que diz o versículo sequente do que nós lemos: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E aqui não é reprovado em relação a perder a salvação, é reprovado em relação a não tomar o remédio que Deus oferece, que é relacionamento diário e eterno com Cristo. Isso é ser reprovado. Portanto, vou fazer aqui 3 aplicações. Primeira, como está seu relacionamento com Deus? Você está satisfeito? Cristo é o seu melhor amigo? Você conversa com esse Deus, com esse Cristo, por meio do Espírito Santo, quantas vezes no seu dia? Como está o seu relacionamento com Deus? O meu relacionamento vai muito bem de domingo em domingo. Não é isso. O ateísmo nominal não serve para sustentar as nossas vidas de maneira saudável. Dizer que nós cremos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse, é negar, é matar Deus para nós, é deixar Deus de fora, afastado das nossas vidas. Isso não serve para aquele que ama a Jesus Cristo e por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lembre-se que eu falei dos profetas menores? Deus não vai nos salvar, nos restaurar, tirando o sofrimento, mas Deus vai nos restaurar por meio do sofrimento. Não foi isso que Cristo fez por nós?
Ele não sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário? Foi por meio do sofrimento de Cristo que nós somos salvos, restaurados e temos uma vida com Deus. Segunda coisa, você sofre quando Deus está longe ou não? Você já secularizou de vez? Porque Cristo, quando Deus se afastou dele um pouquinho, imagina o que é um dia para um ser eterno, que não tem começo nem fim, um dia cronológico, não é nada, mas Cristo suou gotas de sangue. Quando você passa o seu dia sem Deus, está tudo certo? Ou você sofre, ou você sente esse afastamento. Avalie-se, não é que diz o versículo 5? Examine-se na sua fé. Isso é essencial. Quando você começa uma discussão na sua casa, onde Deus está? Nas suas palavras? Ou Ele está do lado de fora da casa? Deus, não entra aqui agora, que agora eu tenho que lavar roupa suja. Isso te faz sofrer ou não? Está tudo certo. Quando você põe Deus para fora de casa, do seu comércio, da sua profissão, da educação dos seus filhos, dos seus negócios, do seu lazer. E, gente, estou dizendo uma coisa aqui muito tranquilamente. A gente exclui Deus até do lazer. O que você tem assistido na internet? Condiz com o caráter de Deus ou não? Aquele show que você quer ir, condiz com o caráter de Deus ou não? Aquela pessoazinha que você segue no Instagram, no TikTok, que fala, que só conta piada e você só acha engraçado se tiver palavrão ou imoralidade, condiz com a presença de Deus ou não? Percebe? Quanto nós temos sofrido, porque às vezes a gente já entrou nessa secularização e não consegue perceber, não consegue entender. Mas não é para ser assim. Um dia sem Cristo para nós tem que ser, a gente não vai suar sangue, mas tem que ser um dia triste, um dia pesado, um dia sem alegria, sem descanso, sem Deus. E terceira e última coisa é que o inferno existe. Nietzsche disse que Deus está morto. Nós vimos que Deus não está morto, mas Nietzsche está morto. E talvez hoje ele tenha algumas respostas de algumas coisas que ele falou, que tem influenciado o seu coração. O inferno é real. E o inferno é tão ruim, porque o inferno será o afastamento eterno de Deus. Aqueles que forem para o inferno vão sofrer eternamente, porque eles vão viver afastados eternamente de Deus. Então vão viver em sofrimento eterno. Isso é morte eterna. Viver eternamente longe de Deus. Isso vai gerar dor, agonia, desespero. Agora o céu será a presença eterna com Deus. E foi esse Cristo que quer se relacionar conosco, que abriu o caminho para o céu. O que você vai escolher? Matar Deus na sua vida? Ou relacionar-se em vida com o Deus da vida, que deu a sua vida por nós, para que tivéssemos vida e vida eterna? A decisão está colocada diante de nós, e a liberdade para escolher é nossa. Quer uma sugestão? Escolha a vida.
Escolha relacionar-se com esse Cristo, que se afastou de Deus por um instante, para que você nunca mais precisasse se afastar dele.